teve ali uma série de IPOs também, em 2021 a expectativa é grande, de vários IPOs ainda. Vocês chegaram a aproveitar essa onda de abertura de capital com alguma estratégia para valorizar a carteira de vocês? Como que vocês lidam ali? Vocês olham realmente para os IPOs? Quais empresas, na verdade, que vocês acham que trouxeram maiores resultados? Dentro da Luminous, a gente acredita ter 3 grandes fatores de diferenciação. A gente faz, não que seja melhor ou pior, mas essa é a nossa característica, a nossa forma de fazer. A primeira delas é a forma de investir. Então, a gente investe em empresas e negócios sem nenhum tipo de preferência ou preconceito, sempre com aquele objetivo que eu falei duplo de preservar capital e multiplicar o capital inicialmente investido. Tá? Então, a gente olha assim a IPO, tá? Não temos nenhum problema, nenhum preconceito. Tá claro que todo o nosso processo de investimento ele é suportado por um plano aí de diligência empresarial. Às vezes demoram dias, semanas, meses ou até ano. Se a gente tem o conforto e a convicção, é sempre isso, a convicção necessária, seja num IPO ou numa empresa listada, a gente investe. A questão específica do IPO, por definição, é uma empresa que o mercado não conhece ou conhece menos. Tá? Então, não tem um histórico de empresa listada, de comunicação. Tá? Então, apesar de investirmos, a gente sempre coloca um ponderador, um ajuste de posição, tá? Para, de alguma forma, a gente reduzir essa questão da assimetria que ela existe realmente nesses dias. Tá? Então, só para vocês terem ideia, no ano passado, o ano de 2020, a gente teve, acho que a principal contribuição do fundo como um todo foi o Local Web, um IPO realizado ao longo de 2020 e continua sendo uma posição importante no portfólio como um todo. Até para vocês terem ideia, como a gente ajusta no tamanho, né? A gente entrou nos primeiros dias de listagem desse negócio, era uma empresa que deveria ser 1 a 3% do fundo como um todo, uma empresa que teve uma multiplicação muito grande de capital desde o início que a gente investiu, aí mesmo assim, tá, mesmo com o histórico aí de mais de um ano de empresa listada, a gente tem uma posição aí de 3 a 4% do fundo como um todo. Tá? Investimos sem preferência, preconceito, preciso ganhar dinheiro. Se é uma empresa que a gente conhece ou tem menos histórico, de alguma forma a gente ajusta no tamanho. Você tocou aí num ponto onde eu queria começar agora a falar um pouquinho mais até desse case, falar um pouco mais de Local Web. A gente sabe, né, que desde o IPO a empresa subiu aí mais de 400%. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, vocês acreditam que realmente essas aquisições, recentes aquisições pela Local Web, outras notícias, a empresa ainda tem grande potencial de alta? Por exemplo, para quem ainda tem interesse em entrar em Local Web, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse case aí para os nossos telespectadores. Assim, como eu comentei logo no começo, a gente tem algumas teses seculares dentro do nosso portfólio. Então, só para você ter ideia onde Local Web entrou nessa tese secular. A gente lá atrás, em 2018, acreditou que realmente o Brasil estava num momento diferenciado em relação ao aumento de penetração do varejo online em cima do varejo físico como um todo. E a gente sempre gosta de olhar o futuro, né? O futuro se olha as economias desenvolvidas. A gente via realmente que o Brasil seguiria um caminho de aumento de penetração do varejo online em cima do varejo físico como um todo. Tá? E claro que o Brasil ele tem suas idiosincrasias, de ser um país continental, assim como os Estados Unidos, mas não tem uma empresa de logística como uma FedEx, UPS ou até USPS nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, as empresas brasileiras teriam, de alguma forma, que verticalizar a sua operação logística. Tá? Então, o que a gente fez lá em 2018 para 2019? Constituímos posições pequenas em cada uma das empresas que operavam diretamente o e-commerce. Então, Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre e B2W, entendendo que, se a gente estivesse correto na nossa premissa, que o Brasil era diferente do mercado americano, tá, e que teria espaço para todas elas, a gente, de alguma forma, ganharia bastante dinheiro em todas as posições. E se a gente tivesse errado, write-off, ou perde 100% do capital em 3 delas e uma delas multiplica por 10. Então, a estratégia como um todo dá 6 a 7 vezes o dinheiro. Tá? O que acontece? O tempo foi se passando e a gente realmente entendeu que o mercado brasileiro é realmente diferente do americano, tá? Mas a gente foi positivamente surpreendido com a questão do coronavírus, fechamento do varejo físico, uma mudança muito rápida do hábito do consumidor, que muita gente não comprava no varejo online porque tinha medo de fraude, tinha a questão da logística, e realmente essa pessoa ela foi obrigada a migrar para o varejo online e teve uma experiência de compra boa. Né? Então, realmente teve uma mudança estrutural, que a gente gosta de falar é que hoje as receitas do setor como um todo, as empresas imaginavam que teriam essa receita só em 2025. Tá? A gente teve uma antecipação em 5 anos. Tá? Então, tudo isso daí foi um pouco a tese que a gente construiu e que a gente continua bastante convicto e confortável. Mas
O que a gente tem hoje? A gente entende claramente que as empresas do e-commerce beneficiam muito desse crescimento aí, aumento de penetração secular, mas existem empresas na cadeia como um todo que se beneficiam muito disso daí. Tá? Então, para dar uma grande ideia hoje, a ideia inicial de local web era olhar os 30% do negócio que ela tinha, que era vinculado à parte do e-commerce, tá? Uma empresa que realmente tinha um crescimento contratado bem relevante, um time de executivos muito alinhados, tá? E querendo ou não, qual que era o grande ponto? A gente olhava essa empresa como uma referência à Shopify, que é uma empresa americana, que eu acho que boa parte das pessoas conhecem, e a gente comprava essa empresa como uma fração do múltiplo. Então, isso foi um pouco inicial, muito em cima dessa tese secular das empresas do e-commerce, e a local web sendo um gateway natural da indústria do e-commerce como um todo. Então, isso foi válido para a local web, que é uma empresa aí que a gente investiu desde o IPO e teve claramente uma multiplicação de capital bastante diferenciada, tá? Como uma outra empresa que também é um IPO recente aí do segundo semestre do ano passado, que é a Sequoia, que também se beneficia de todo esse aumento do e-commerce, da penetração do e-commerce. Então, quando a gente investiu nessa tese, a gente conseguia ter crescimento de e-commerce com múltiplo de empresas de logística. Tá? E assim como um outro IPO agora aí do último trimestre do ano passado, tá? Que é a Melius, uma empresa de cashback que também tem todo esse benefício direto aí das pessoas cada vez mais ativas e mais sensíveis a preço dentro do ambiente de e-commerce como um todo. Tá? Mas no final do dia é uma gestão muito prática e pragmática, sem nenhum tipo de preferência ou preconceito. Eu preciso sempre preservar capital e entregar um retorno diferenciado de médio e longo prazo.